Querida igreja, bom dia. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre as nossas vidas. Vamos passar para um momento de exposição das Escrituras Sagradas. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 130. Um salmo que a gente conhece bastante, um salmo pequeno, mas um salmo que traz verdades profundas para os nossos corações. Salmo 130. E a gente vai tratar do tema perdão, esperança e redenção, na perspectiva do salmista, aqui nas palavras desse lindo salmo que diz assim: das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz, estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão, para que te temam. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra, a minha alma anseia pelo Senhor, mais que os guardas pelo romper da manhã, mais que o guarda pelo romper da manhã. Espere, Israel, no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. Ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Senhor, fale aos nossos corações por meio da tua palavra. Ó Deus, prepare os nossos ouvidos e atenção para que, ó Deus, a tua palavra ela fale profundamente nos corações aqui presentes. Ó Deus, a começar de mim. Ó Deus, me use apesar de mim e que em nome de Jesus possamos sair daqui edificados. É o que eu oro no nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Nós ainda estamos dentro do mês de setembro, onde nós tratamos a respeito de prevenção ao autoextermínio. É conhecido por todo mundo esse mês como o mês amarelo, que trata a respeito dessa questão de pessoas que tentam se autoexterminar. E dentre algumas pesquisas, a gente consegue observar que algumas pessoas, elas têm esse hábito ou tentam se autoexterminar por conta de algumas coisas, dentre elas culpa, dentre elas falta de esperança, e com toda certeza isso tudo culmina a falta de redenção em suas vidas. E é justamente o que eu quero tratar com vocês nesse salmo, na manhã de hoje. Queridos, o Salmo 130, ele não tem um autor definido no texto. A gente não sabe como ele foi escrito ou de que maneira o salmista estava trazendo uma questão aqui para todo o povo de Israel. Mas nós sabemos que o Salmo 130 está dentro daquele bloco que nós chamamos de salmos de romagem. Ou seja, o povo estava saindo para adoração ao Senhor no templo, e enquanto eles iam até o templo do Senhor para prestar culto, eles também cantavam algumas verdades, dentre elas esse Salmo 130. E esse Salmo 130, ele é um dos mais belos de toda a Bíblia. Apesar dele começar num contexto extremamente melancólico, ele traz em poucas palavras uma expressão da condição do homem, um pedido a Deus, uma exaltação aos atributos de Deus, e fala a respeito da esperança em situações complexas. Além disso, aponta para a maior dádiva que um ser humano pode ter, que é a salvação em Cristo Jesus, que é a salvação, a redenção. Enfim, queridos, em primeiro lugar, nesse salmo, eu quero destacar com os irmãos a respeito do perdão que há em Deus. Em primeiro lugar, há perdão somente em Deus há perdão. Versículo de 1 a 3 diz assim: das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz, estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, versos 4 também. Contigo, porém, está o perdão, para que te temam. Queridos, vocês repararam que, a princípio, o autor do Salmo, ele traz uma verdade a respeito de si mesmo. Ele não tenta maquiar uma condição que o ser humano está, pelo contrário.
ele diz isso com muita clareza. Ele fala assim: Senhor, eu estou numa condição de profundo pecado, eu estou no fundo do poço, como a gente costuma dizer, eu estou num beco sem saída, eu estou no fim da linha. É a condição que ele consegue enxergar sobre a sua vida. E ao mesmo tempo que esse autor ele consegue enxergar essa condição humana, que não é intrínseca somente a ele, mas é também para nós, ele consegue fazer no meio dessa turbulência, no meio dessa tribulação, ele consegue fazer uma oração. Interessante isso, né? Ele relata a respeito da depravação total. Ele fala: olha, eu estou profundamente, em pecados profundos, ou seja, eu estou nas profundezas, mas ao mesmo tempo eu estou clamando ao Senhor. Das profundezas, é desse lugar, Senhor, que eu estou clamando a Ti. Portanto, a Deus, ele faz um pedido: escuta a minha oração, escuta as minhas súplicas, estejam alertas os teus ouvidos ao meu clamor. Queridos irmãos, o salmista está expressando aqui uma realidade fantástica para cada um de nós. Não importa qual a situação que você esteja, importa que a voz que os ouvidos do Senhor, que a atenção do Senhor, que o olhar do Senhor está sempre sobre aqueles que clamam a Ele. Em Jeremias nós observamos as palavras do profeta, quando ele traz uma palavra de Deus ao povo que diz: clama a mim e assim eu responderei vocês, e vou anunciar a vocês coisas grandes e ocultas que vocês não sabem. Uma igreja que está saudável é uma igreja que gosta de orar, que entende o valor da oração. O salmista não está aqui fazendo alguns argumentos para a sua vida, ele não está trazendo nenhum tipo de tentativa de escusas, mas ele reconhece o seu pecado, ele reconhece a sua condição. Queridos, a igreja verdadeira de Cristo é aquela que entende que a dependência dela está no Senhor. E para entender essa dependência, ela precisa compreender de maneira verídica, de maneira real, a sua condição. Não há aqui um sequer justo que não fora justificado pelo sangue de Cristo. Todos nós somos pecadores e por isso nós carecemos da graça, do olhar do Senhor. Todos nós somos pecadores e por isso, se o Senhor não derramar sobre nós essa graça, essa dádiva, nós certamente estaríamos fulminados. E isso vai de encontro às palavras também de Jeremias, agora nas suas lamentações, quando ele diz que a misericórdia do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Porque o homem consegue em todo momento, trazer uma questão de julgamento para si mesmo, e assim ele é condenado. O apóstolo Paulo, ele traz essa verdade também. Se nós nos julgássemos a nós mesmos, nós tentaríamos, trazer uma questão de justiça para nós, mas quando somos julgados, somos repreendidos para sermos não condenados mais com o mundo. Eu não sei se você já experimentou o sentimento de culpa, eu particularmente já. Aquela sensação que sabemos que no nosso consciente, os nossos erros, ou no nosso subconsciente, eles fazem com que a nossa cabeça pesem. E quando nós chegamos a esse ponto, não resta outra coisa a não ser reconhecer a nossa miséria diante de tudo e começar a promover, de fato, a nossa real situação diante de Deus, que é compreender que nós chegamos até essa situação de profundezas. Mas é a partir daí, a partir desse momento em que o salmista compreende essa realidade própria, ele fala assim, se observares, Senhor, iniquidades, versículo de número 3, quem, Senhor, subsistirá? Ele agora começa a reconhecer que Deus,
Ele é aquele que pode, de fato, trazer um juízo sobre a vida dele. Ele que pode retribuir as obras mas não só isso. Ele está trazendo uma exaltação, ele está falando, Senhor, é o Senhor quem é juiz sobre a minha vida. Mas aí ele traz uma contraproposta. Ele declara, contigo, porém, contigo, contudo, está o perdão. Queridos, pessoas estão caindo em depressões profundas porque não conseguem compreender o perdão de Deus. Pessoas não se rendem ao Senhor. Pessoas, de fato, hoje não conseguem compreender que em Deus reside todo o perdão que o ser humano precisa. Carregamos em nossos ombros culpas, sendo que o Senhor levou sobre Ele todas as nossas culpas. Ele perdoou. E nós precisamos viver essa realidade e entender que há o perdão em Deus. Mas reparem que esse texto, ele traz uma finalidade do perdão. Contigo, porém, está o perdão para que te temam. Não é simplesmente desfrutar do perdão de Deus e viver uma vida de qualquer maneira. É desfrutar do perdão de Deus e compreender que agora nós devemos obediência a esse Deus. É a gratidão. O que Deus requer de cada um de nós, que nós sejamos santos como Ele é. Por isso Ele perdoa as nossas iniquidades, para que nós tememos a Ele, ou temamos a Ele. Isso é extremamente importante. Por quê? Porque uma vida que compreende a respeito do perdão é uma vida que quer mais obediência na presença do Senhor. A nossa leitura já não é uma leitura fria. A nossa leitura agora é uma leitura das Escrituras a partir dessa métrica de que nós somos pecadores, profundos pecadores, mas ao mesmo tempo no Senhor reside o perdão, e esse perdão alcançou a minha vida e a sua vida. Um segundo ponto, queridos, que eu queria tratar com os irmãos é a respeito da esperança que o salmista traz nesse salmo. A partir do versículo 5, se você tiver com a sua Bíblia aberta, diz assim: eu tenho esperança, eu aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero, eu tenho esperança na sua palavra. Reparem nisso, aonde ele deposita a esperança? Na sua palavra, na intimidade que eu tenho com o Senhor. A minha alma anseia pelo Senhor, mais que os guardas pelo romper da manhã, mais que os guardas pelo romper da manhã. Espere Israel no Senhor. Essa esperança, querido, que eu quero tratar com os irmãos aqui nesse segundo ponto, é uma esperança que deve ser contínua e repassada. Contínua e repassada. Você pode falar isso comigo? Contínua e repassada. Esperança contínua e repassada. Talvez você já ouviu a expressão, a esperança é a última que morre. Se eu pudesse reconstruir esse jargão, esse ditado, eu falaria assim: a esperança em Deus, ela não experimenta a morte. Ela está sempre viva. Ela está sempre presente em nosso coração, porque não tem nada que pode abalar essa esperança, porque ela não está fincada em meu coração pela minha própria sabedoria, ela está fincada pela pessoa de Cristo, e quando Cristo traz esperança, Cristo não decepciona as nossas vidas, aliás, Ele é a própria esperança. Cristo é a esperança de que um pecador que está profundamente triste com o seu pecado, ele é agora perdoado. Cristo é a esperança para aquele pecado mais horrendo da sua vida, da minha vida, que nós cometemos, mas nós temos esperança em Cristo, que Ele levou sobre si todo o nosso pecado, toda a nossa transgressão. Mas quando o salmista ele fala, eu aguardo
o Senhor, a minha alma o aguarda, ele está dizendo assim: olha, eu tenho tanta expectativa, eu tenho tanta esperança no Senhor, que a minha alma espera nesse Deus, aguarda, fica atenta para a manifestação desse Deus. E por que isso é tão importante, irmãos? A gente está no Velho Testamento. O povo de Israel estava sofrendo muitas perseguições. Muitos povos tentavam vencer o exército de Israel. E esse salmista, ele traz essa questão mais bélica, né? Uma linguagem mais de guerra para nós, porque ele tem a certeza que os guardas, eles aguardam o romper da manhã, eles aguardam, eles esperam com toda a atenção para que vejam a luz do dia brilhar e assim o seu turno terminar. Mas não só isso, esse esperar, esse aguardar é um olhar atento, sem deixar passar nada. O bom guarda é aquele que olha e observa todos os movimentos da sua vigília. É isso que o salmista está dizendo. Ele está falando assim, sabe aquele guarda mais atento, sabe aquele guarda mais competente? É assim que a minha alma está esperando no Senhor. A manifestação da sua glória, Senhor, ela vai ser vista por mim, porque eu estou aguardando no Senhor, e eu sei que a esperança virá sobre a minha vida, porque o Senhor é a própria esperança. Mas olha só, não só aguardo, não só espero no Senhor, mas Ele coloca e deposita a sua esperança na palavra, na sua palavra. Quantas vezes, queridos irmãos, a gente coloca a nossa esperança na palavra de alguns outros profissionais que a gente vive e convive? Quantas vezes a gente escuta palavras de pastores? E por que não falar nesses dias a respeito de políticos? Quantas vezes a gente deposita a nossa esperança em promessas feitas em época de campanha? E a gente conhece muito bem como é isso. E a gente cria no nosso coração uma expectativa de que coisas melhores virão, de que coisas melhores acontecerão, porque X ou Y vai ganhar. Pastor Eloy trouxe uma palavra há um tempo atrás, dizendo que não há como fazer justiça social dentro de uma sociedade que não tem ou não quer redenção para si. Repararam? É impossível. Então por que a gente deposita a nossa esperança em muitas outras coisas e não na palavra do Senhor? Mas o salmista, ele está trazendo essa realidade para nós, que a nossa esperança, ela está fincada na palavra. E depois disso ele traz: Senhor, eu aguardo pela tua palavra, a minha alma anseia pelo Senhor, mais que esses guardas atentos, eles esperam o romper da manhã, ou seja, a hora que eles vão parar de trabalhar para poder descansar, enfim. Em outro salmo a gente escuta: por que te abates, ó minha alma, por que te perturbas dentro de mim? Espera, aguarda em Deus, porque ainda eu louvarei. Salmo 42 e Salmo 43 também falam isso. Repararam? O guarda está atento, esperando o romper da manhã para que ele possa ter descanso. Você deve cultivar Cristo, a esperança no seu coração, para que você tenha descanso. Não é à toa que Jesus falou: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, eu deixarei vocês descansados. Esperança, mas uma esperança que deve residir no nosso coração, e ao mesmo tempo é uma esperança que deve ser repassada. Por que eu coloquei esse ponto, querido irmão? Querida irmã, versículo 7, a parte A: espera Israel no Senhor. Era algo íntimo do coração do salmista. Ele estava falando a respeito das suas próprias expectativas, só que ele não poderia deixar isso para si só. Ele precisava compartilhar com as outras pessoas a respeito dessa esperança.
O que isso significa em nossos corações e para nós hoje, enquanto igreja? Nós não podemos nos calar a respeito dessa esperança que é Jesus Cristo. Precisamos anunciar. Agora ele traz uma palavra mais imperativa: espere, Israel. Assim como eu estou esperando, como um guarda, espere, Israel. Qual é o seu Israel? O seu Israel talvez seja a sua faculdade. O seu Israel talvez seja a sua casa, o seu trabalho. O que eu estou querendo dizer com isso? Assim como o salmista proclamou para o povo de Israel a esperança, você também deve proclamar a esperança para a sua casa, para o seu trabalho, para a sua faculdade, para a roda dos seus amigos. Uma igreja muda não é uma igreja que está cumprindo o seu propósito. A nossa igreja precisa ser uma igreja proclamadora da esperança. E isso é maravilhoso, uma esperança que deve ser contínua e repassada. Lá em Deuteronômio, capítulo de número 6, vai dar instrução: não cesses de falar da lei. Passe ela para frente, passe para as gerações vindouras, para os seus filhos. Imagina um pai e uma mãe que não comunica a respeito da esperança que há em Cristo para a criança. Essa criança, ela vai crescer e vai virar uma pessoa desnorteada. Ah, pastor, mas eu já falei com meu filho e ele continua desnorteado. Não, ele escolheu não seguir o norte. É diferente. Desnorteado é quando não se sabe o norte. Você apontou o norte, orientou, mas ele escolheu não ir para esse norte. Mas saiba de uma coisa: se o seu filho é parte da aliança do Senhor, assim como eu sei que é, ele não perde esse norte. Em algum momento ele vai encontrar a direção correta da esperança. A última coisa que eu quero tratar com os irmãos aqui nesse salmo, queridos irmãos, somente o Senhor é capaz de trazer redenção. Somente o Senhor é capaz de trazer redenção. Somente em Deus há perdão. A esperança nesse salmo deve ser repassada, deve ser contínua e repassada. E o terceiro ponto: somente o Senhor é capaz de trazer redenção. Versículo 7b até o 8 fala assim: pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa a redenção, é Ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Você pode fazer uma pergunta para o seu coração, e essa pergunta ela será sincera, justa. Você pode perguntar a seguinte coisa: se Deus já me perdoou, logo eu não tenho redenção? Perdão é diferente. Perdão é o Senhor não imputar sobre você a sua culpa. Mas redenção é o Senhor te tirar de um estado de morte e te colocar agora num estado de vida. Não é somente um perdão, é uma mudança de condição. Se o salmista começa o salmo dizendo que ele está na profundeza, agora ele já não está mais na profundeza. Ele compreende que no Senhor a copiosa redenção, é Ele quem redime a Israel. Agora há uma mudança de paradigma, e é isso que a igreja precisa observar, é isso que a igreja precisa viver. Quando nós somos alcançados por essa graça avassaladora, a nossa vida ela toma proporções diferentes, a nossa vida ela toma rumos diferentes, e assim a gente vive uma novidade de vida. Assim a gente não é mais levados ao curso desse mundo, pelo contrário, nós somos levados agora a viver uma realidade totalmente diferente. Redenção. Quantas pessoas estão aguardando redenção? Quantas pessoas estão tentando mudar o estado da sua vida? Pessoas procuram vários meios para isso, mas a verdade é que somente Deus, Ele é capaz de transformar o estado de vida de um ser humano. Um coração desesperançoso, somente Deus pode trazer esperança.
O que acontece com a gente se a gente recorre a outras situações? O nosso coração é maquiado, é anestesiado, mas não há redenção. A gente é levado a pensar que estamos numa situação mais favorável, mas a verdade é que não há redenção. A redenção acontece quando o Senhor, em sua infinita misericórdia, olha para nós e fala: ei, eu vou mudar o curso da história dessa pessoa. Eu não preciso nem pedir você para levantar a mão para a gente fazer um censo aqui, né? Eu posso só apenas pedir para você pensar como era a sua vida antigamente e como é a sua vida agora. Como você vivia e como você vive. Se você de fato é um alcançado pelo Senhor, aonde você estaria num domingo, numa manhã como essa, e onde você está? Como estão os teus filhos e onde eles estariam se não fosse a misericórdia do Senhor? Somente o Senhor é capaz de trazer redenção. Essa palavra redenção ou redimir, ela tem uma conotação no hebraico aqui, de fato, mudar o rumo, trazer uma nova perspectiva, uma realidade muito diferente daquela que a pessoa que escreveu está vivendo. E por isso, por conta dessa nova perspectiva, ele traz uma palavra agora de compartilhar essa redenção aos seus pares. Ele fala: espere, Israel, no Senhor, pois nele há misericórdia, nele copiosa redenção. A redenção, portanto, está relacionada com a promessa de vida eterna. E nessa vida eterna, em Cristo, pós-morte, ou quando a igreja será levada junto ao Senhor, é uma realidade sem pecado, sem dor, sem profundezas, sem tristezas, sem depressões, sem ansiedades. Cristo nos ofereceu essa redenção naquela bendita cruz, que lhe causou tanta dor, mas para nós causa santa vida. Há, no entanto, um fator nesse salmo que deve arder nos nossos corações. Se trata em Deus residir copiosa, ou seja, sem igual redenção, sem igual mudança de vida. Chegará um tempo, queridos irmãos, que nós experimentaremos algo que nenhuma religião pode nos oferecer. Algo que as nossas justificativas, nossas escusas, não podem nos oferecer. Chegará um tempo que nós experimentaremos graça sobre graça. Chegará um tempo em que não haverá mais lágrimas nos olhos, dores, desespero. Chegará um tempo em que Cristo buscará a sua igreja, da qual você, redimido em Cristo, faz parte. Quero finalizar, queridos, com algumas aplicações. A primeira é: reconheça a sua condição diante do Senhor. Aonde você está? Você não está em graus maiores do que os outros. Nós todos estamos debaixo da mesma condenação. Somos pecadores, mas a graça do Senhor nos alcançou e Ele nos redimiu. Não somos super-heróis. A segunda coisa que eu quero que você leve para o seu coração é: o Senhor pode perdoar o seu pecado. Sabe aquilo que você está carregando no seu coração? Coloque diante dEle. Coloque as suas dificuldades diante do Senhor, porque o Senhor perdoa. Ele é Deus perdoador, Ele é Deus misericordioso. A terceira coisa que eu quero que você guarde no seu coração é que essa esperança, ela não pode oscilar. Você deve trazer essa esperança no seu coração de maneira contínua, renovando todos os dias, porque ela segue a mesma métrica da misericórdia. Ela se renova todo dia. Se a misericórdia do Senhor se renova todos os dias sobre as nossas vidas, então há esperança todos os dias. Não viva sem esperança.
Em último lugar, experimente da redenção de Cristo. E aí vai para você que talvez não entendeu o Evangelho ou ainda tem resistência. Entregue a sua vida ao Senhor. Coloque a sua vida diante do Senhor. Pare de tentar lutar com a coisa que o Senhor já tem incomodado. Pelo contrário, mergulhe. Porque esse mergulho, com toda certeza, não vai te decepcionar, não vai te machucar. Esse mergulho vai restaurar a sua vida. Esse mergulho vai trazer uma esperança mais viva no seu coração. Esse mergulho vai fazer com que a sua vida seja uma vida totalmente diferente. E você pode até falar assim: pastor, eu já vivo uma vida muito boa. Então comece a experimentar do Senhor, que a sua vida vai ser muito melhor. Eu espero que essa palavra vinda do Senhor atinja o seu coração, trazendo a consciência do perdão, a esperança contínua e repassada e a realidade da redenção que Deus nos deu em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Vamos orar, queridos irmãos. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por essa manhã, ó Deus. Muito obrigado, ó Deus, pelo perdão. Muito obrigado, ó Deus, pela esperança que é o Senhor e pela redenção que temos em Cristo Jesus, que é o nosso Rei. Ó Pai, em nome de Jesus, que essa palavra seja uma palavra que resida em nosso coração, que mora em nosso coração. E todas as vezes que nós nos lembrarmos do Salmo 130, que nós possamos reconhecer a nossa condição, mas que nós possamos imediatamente fazer uma súplica ao Senhor, que nós imediatamente possamos, ó Deus, experimentar do perdão, possamos experimentar da esperança e da redenção que só há em Ti, ó Pai. Ajude a sua igreja na falta de fé. Ajude a mim, Senhor. Ó Deus, para que eu possa também experimentar tudo isso, cada dia mais intenso na minha vida. Seja, Senhor, com cada um de nós. Em nome de Jesus. É o que nós pedimos e te agradecemos. Amém. Recebam a bênção, queridos irmãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor infinito de Deus Pai, e a consolação, a alegria e a esperança que vem do Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um presente, sobre aqueles que estão em casa e toda a igreja espalhada pela terra. Amém. Amém.